Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vai glorificando a Deus, vai exaltando a missão do Senhor Jesus, porque Ele está aqui. E quanto mais nós glorificamos a Ele, mais a glória do Senhor desce sobre este lugar. E quando a glória de Deus desce, o milagre acontece. Quando a glória do Senhor desce, ninguém consegue mais ser igual, porque o Espírito de Deus vai transformando, vai mudando, vai fazendo a diferença no nosso meio. Quem já encontrou diz amém? Então vamos à leitura. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, e quando acabou de... Me perdi aqui, vou voltar à leitura. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Amém. Levanta a sua Bíblia aos céus, a sua mão. Peça para o Senhor falar contigo nesta palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na tua santa e bendita presença. Que o teu nome seja glorificado nesta noite. Espírito Santo de Deus, toma conta da casa, toma as vidas que aqui estão na casa. Este lugar é chamado casa de oração. Estamos orando, pedindo ao Senhor que o Senhor ouça a nossa oração. Inclina os teus ouvidos à voz das nossas súplicas, e que nesta noite o Senhor não somente nos ouça, mas também abre a sua boca para falar conosco, porque a tua palavra nos acalma, Senhor. A tua palavra nos inspira, a tua palavra é fortaleza, a tua palavra é ânimo para o cansado, Pai. Então fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Sabemos que o nosso Deus nunca despreza um coração quebrantado e contrito. Quando nós falamos com Ele em oração, abrimos o nosso coração para Ele, pedindo que a bênção dele esteja sobre nós, pedindo a misericórdia dele, a nossa resposta, a nossa oração nunca ficará sem resposta. Sempre haverá, de alguma forma, a resposta de Deus para nós. Talvez você tenha pedido, vem pedindo já há um bom tempo, e o Espírito Santo de Deus está mandando dizer para você: hoje é o dia da tua resposta. Hoje é o dia da tua resposta. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui só para preencher a cadeira, não. Você veio aqui porque Deus ouviu a tua voz e Ele quer te responder hoje. A Bíblia nos relata. A Bíblia nos relata que onde Jesus se aproximava, onde Jesus chegava, as situações mudavam. E temos vários relatos de milagres, temos várias parábolas
contadas pelo Senhor Jesus, que ele usava palavras que na época eram compreendidas. Jesus não podia chegar ali entre os seus e falar sobre, olha, vai lá no Instagram e vê lá o que está sendo pregado, porque ninguém ia entender. Da mesma forma, algumas pessoas ainda nos nossos dias, no nosso tempo, têm dificuldade de entender as parábolas, não é? Às vezes até os meus filhos, eles chegam para mim e falam assim, mãe, explica melhor isso daqui. Porque nós usamos a linguagem para o nosso tempo. Nós usamos, e Jesus também usava. E ele estava ali na beira da praia, falando, contando sobre as parábolas. E ele explicava que existe um reino que é muito além do que nós conhecemos aqui. Sabemos que tem muitos reis famosos aí, né? A rainha mais famosa morreu esse ano, sabemos disso. Mas nada se compara, nada se compara ao reino dos céus. Nada se compara ao Rei Todo-Poderoso. Nada se compara ao poder de Jesus de Nazaré. E Jesus estava falando ali de si mesmo, porque ele veio para glorificar o nome do Pai. Ele veio para que o nome do Pai fosse glorificado através da sua vida, através do que ele ensinasse. Então, em todo o tempo que ele estava ali, ele estava de uma maneira ou de outra para que a glória de Deus fosse manifestada naquele lugar. E então, ele pregando ali no barco, sentou no barquinho e ficou ali um pouco mais afastado da praia, porque se ele chegasse tão perto das pessoas, se ele ficasse ali tão perto das pessoas, as pessoas não conseguiriam ouvir tão bem. Então ele se afasta um pouquinho. A Bíblia fala que o lago era o lago de Genezaré. Em outras palavras, o lago que nós conhecemos hoje como o Mar da Galileia, na região de Tiberíades, uma região onde era uma cidade muito bem sucedida. Na época em que Jesus morava ali, cerca de 70 mil habitantes, e era uma cidade de comércio, de muito comércio. Então todas as regiões vinham para fazer ali, para comercializar ali então os seus grãos, e além disso, eles vinham tropas. Nesta época estava a cidade de Israel, o país de Israel, hoje o país de Israel, estava debaixo do poder de Roma. E Cafarnaum, que é a cidade onde Jesus estava, onde isso se passa, ela estava em uma posição muito boa para o comércio. E todas as tropas romanas que estavam ali no país, elas passavam por aquela cidade para se abastecerem de comida, para se abastecerem de armas, para se abastecerem de tudo o que precisava. Ali era o local onde todos os guardas estavam por ali. Então, o que era para eles naquele tempo sinal de prosperidade, porque se é uma cidade que tem bastante comércio, então tem trabalho para todo mundo, não vai faltar emprego, não vai faltar comida para ninguém, não é? É uma cidade abençoada. Porém, era uma cidade também oprimida. Por quê? Porque naquele lugar eles estavam debaixo do poder de Roma, e o poder de Roma era mesquinho, queria tirar tudo deles em impostos. Então, por mais que eles trabalhassem, por mais que eles se esforçassem, por mais
E haviam ali pessoas que lhe davam crédito, pessoas que ouviam, tanto que aqui fala que uma multidão se achegou a ele para ouvir falar do reino de Deus. Mas em compensação, outros que estavam ouvindo, eles tinham Jesus por um badeleiro, um bagunceiro, um louco, que falava de coisas que eles não viam, que era esse reino, que eles não conseguiam ver, e falava de uma outra vida, de uma outra história. E para muitos ali, eles entendiam que Jesus só estava para desviar o povo da presença de Deus. Mesmo sendo da mesma descendência, mesmo crendo nas mesmas coisas, eles tinham como que Jesus era um louco. E ali então, no meio daquela multidão, algumas pessoas observam e o reconhecem, e até murmuram entre si: mas quem é esse? Não é o filho do carpinteiro José? Não é ele, irmão de fulano, fulano e fulano? O que ele está fazendo aqui? Que são essas loucuras que ele está falando? As irmãs dele não estão no nosso meio, e aqui falando dessa maneira, como se ele fosse o filho de Deus. Então aquilo para eles era escárnio, era blasfêmia. Como que um ser humano, um miserável, sujeito aos pecados, pode dizer que é filho de um Deus tão poderoso? Então para eles aquilo era um absurdo. Mas Jesus falava do que ele conhecia, Jesus falava do que ele já havia vivido, ele falava do que ele sabia, ele falava do que ele sentia. A palavra de Deus nos diz o seguinte: que houve batalha no céu, Satanás, o diabo, a serpente foi lançado na terra, e então a terça parte dos anjos foi lançada junto com ele. E a palavra de Deus também nos fala que houve silêncio no céu quando Deus ali falou: a quem enviarei? A quem enviarei? E houve silêncio no céu. Mas naquele momento em que ninguém se prontificou, Jesus, que estava lá na glória com o Todo-Poderoso, ele se prontifica e ele diz: eu irei por eles, Eles não entendiam, mas Jesus sabia muito bem o que estava falando. E de longe vem um barco. Quem estava naquele barco? Pedro, residente de Cafarnaum. Ainda existe lá as ruínas da casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum. E ali está vindo ele, junto com os seus irmãos, com os outros amigos que estavam juntos. Todos estão vindo ali, cansados, decepcionados, angustiados. Como vão pagar os impostos, sustentar a família? Eles não eram como os demais, que estavam ali extorquindo o pobre, tirando do pobre para o seu próprio enriquecimento. Eles eram homens trabalhadores, homens honestos, homens que cumpriam com o seu dízimo. Pedro morava do lado da sinagoga onde congregava, e ali eles tinham as suas obrigações com as sinagogas também. Tinha que pagar, entregar os seus dízimos, pagar as suas ofertas. Então ele tinha compromissos espirituais, porque sim, Pedro era um homem religioso, e ele frequentava a sinagoga que ficava ali do lado. Mas por um momento ele está desesperado, ele não sabe mais o que fazer. Ele já tinha visto Jesus na cidade, ele já tinha prestado atenção, mas ele tinha ouvido muitos rumores. Esse homem é um enganador. Ele já tinha ouvido falar. Tinha ali alguns que já amavam a Jesus, mas ele estava resistindo.
aproximando. E ali já estavam eles, na beira da praia. Alguns já tinham pulado no barquinho, estão lavando as redes. Não tem semblante de felicidade, não tem sorriso no rosto, não tem um cumprimento amigável, não tem satisfação, não tem louvor a Deus, não tem gratidão, não tem nada. Tem decepção, tem luta, tem provação, tem miséria, tem fome, tem falta de dinheiro para remédio, tem enfermidade, tem todo o tipo de lutas que se pode imaginar. E ali então, Jesus se aproxima e fala assim: vamos entrar no barco, vamos lançar a rede ali na frente, vamos lá pro alto mar, tá raso demais aqui, tá muito confortável aqui, tá muito tranquilo a água aqui, você precisa ir para mais longe, você precisa ir lá pro fundo, você precisa mergulhar mais, tá lutando desse lado, tá tentando desse lado, não acontece nada, vá lá pro fundo, vá lá pra frente. E ele entra no barco com Jesus e eles vão indo, e vão remando, vão remando. Uma curiosidade para vocês saberem, meus irmãos: Mar da Galileia não é água do mar realmente. Mar da Galileia é um mar de água porque é uma imensidão de água. Mas existe um mistério muito profundo. Por quê? Porque o Mar da Galileia é abastecido pela nascente do Rio Jordão. E ela começa pequenininha, bem pequenininha. E ali ela abastece toda a região de Tiberíades. E ela vai seguindo e vai seguindo e vai terminar na água salgada do Mar Morto. Ela se transforma na água salgada, lá no Mar Morto. A água do Mar Morto não produz nada, porque a densidade da água mata tudo. Quando nós entramos na água ali, não pode ficar mais de 15 minutos, porque o seu corpo começa a se desmanchar. Mas como pode uma água doce se transformar nessa água? Sal em excesso. Sal em excesso. Mas lá na região de Tiberíades, lá tem abundância de água, que é a região que Jesus está. Lá tem abundância de água. Mas como é água doce, não tem a mesma abundância do mar de peixes. Era suficiente para o povo que vivia ali antes da cidade crescer tanto e se tornar uma cidade tão procurada para o comércio. Mas agora, quando a Bíblia fala que Jesus diz para ele: lança a tua rede agora à tua direita, à tua direita. Jesus escolheu um lado para ele lançar a rede. Aí ele olha e fala: Senhor, trabalhamos a noite inteira, e certamente não tinha sido só aquela noite, porque os peixes, de tanto pescarem, estavam escassos ali. Mas Jesus sabia o lugar certo que eles deveriam ir. Jesus sabia onde eles deveriam jogar a sua rede. Então ele diz: vamos para o mar alto, aqui no raso, onde vocês estão acostumados, onde vocês estão acomodados, estão no conforto de vocês, não tem peixe não, mas vai lá longe, vai lá na distância, vai lá na profundidade, vai lá onde outros não estiveram, vai lá, porque lá tem vida, lá tem bênção, lá tem vitória, lá tem cura, tem milagre. É isso que a palavra de Deus está falando conosco hoje. Chega de ficar com água até o joelho. É tempo de mergulhar nas águas do Espírito. É tempo de mergulhar no mar da fé. É tempo de mergulhar, porque se você mergulhar na profundidade, você vai encontrar o que você procura. Na profundidade tem vida.
passamos a noite inteira pescando. Só saímos daqui quando o dia raiou. Veja, lançou a rede a primeira vez, não pegou nada. Lançou a rede a segunda vez, não pegou nada. Lançou a rede a terceira vez, não pegou nada. Vamos embora. Não é? Vamos embora. Vou passar a noite aqui lançando a rede, não vai ter nada, então vamos embora. Mas eles não desistiram. Eles continuaram. Lançou aqui, não tem nada. Vamos ali, não tem nada. Vamos lá, não tem nada. Não vamos desistir, vamos continuar. Ah, o sono está batendo, a madrugada está sendo pesada. Já estou cansado. Pedro, vamos embora, porque não tem mais o que fazer aqui. Já reviramos esse mar, não tem nada aqui. Não, vamos tentar mais ali. Tem gente que precisa ser alimentado. Tem gente que precisa de cura. Tem gente que precisa de bênção. Tem gente que precisa de diferença na sua vida. A Jesus. E aí então ele olha para Jesus e diz: Senhor, fizemos isso a noite inteira, só voltamos no raiar do dia. Mas ele olha para Jesus, e quando alguém olha para Jesus e Jesus retorna o olhar para essa pessoa, nunca mais a vida dessa pessoa será a mesma, nunca mais será igual, porque existe um amor profundo nos olhos de Jesus, existe uma paz, uma comunhão, uma alegria de espírito no semblante de Jesus, que ninguém consegue não sentir a virtude do Espírito Santo de Deus na sua vida. E ali eles voltam, ele volta o olhar para Jesus, e ele diz: mas pela tua palavra, pela tua palavra, porque o Senhor está dizendo, porque o Senhor está mandando, porque o Senhor está ordenando, eu lançarei a minha rede novamente, em teu nome eu lançarei a minha rede. Ele lança a sua rede. E a Bíblia fala que 2 barcos foram cheios de peixe, de tal maneira que eles tinham medo que o peso afundasse o barco de tantos peixes que tinha. E eles vendo aquela fartura de peixes, eles então chamaram os barcos ao redor, porque é assim quando o milagre acontece na nossa vida, quando o milagre acontece na nossa casa, quando o milagre acontece na nossa saúde, quando acontece na nossa família. Nós não queremos guardar só para nós, não. Nós não queremos esconder, não. Nós queremos sair contando, nós queremos sair explicando, nós queremos sair distribuindo, contando para todo mundo que tem milagre na casa, tem bênção na casa. Pedro fica perplexo, porque o poder de Deus causa perplexidade. Ele fica atônito, ele fica assustado e desce sobre ele o temor. E ele fala: Senhor, quem és tu? Senhor, quem és tu? Se afaste de mim, porque sou miserável, pecador, insignificante, e não só pode ser o Filho de Deus para fazer milagres e maravilhas, como tu fazes, não tem mais ninguém que possa fazer igual. E aí o que acontece? Jesus olha para ele e diz para ele: a partir de hoje, tu não serás mais Simão, mas serás Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha casa. Tu não serás mais
versículo 6, que Pedro viu o milagre ali pronto. Ele viu, aconteceu o milagre, voltou para casa, todos felizes, contentes, pronto. Agora Pedro está transformado. Pedro está mudado. Mudou da água para o vinho. Mudou ainda não. Mudou ainda não, mas ele aprendeu a amar a Jesus. Quando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chega até nós, o Evangelho, quando nós sabemos que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para morrer por nós aprendemos a amá-lo de tal maneira que não conseguimos ficar longe dele, mas daí aceitar Jesus, e o processo de transformação leva tempo, é demorado. Aceitar Jesus e renunciar a nós mesmos para vivermos uma vida com ele leva tempo. E alguém pode dizer, mas como assim? Era Jesus que estava com ele. Não vamos esquecer que era Jesus que estava com Judas Iscariotes também. Ceava com o mestre, dividia o pão com ele, bebia do vinho junto com ele, mas traiu Jesus. Então observe que é preciso aceitar a Jesus e deixar ser transformado no decorrer da sua vida. E a Bíblia fala aqui, certa vez Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu já disse, Senhor. Eu amo o Senhor, eu dou a minha vida pelo Senhor. E Jesus disse para ele: então apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, vai pescar almas, vai buscar almas para o meu reino. Aleluia. Em várias situações, a Bíblia coloca Pedro muito pertinho de Jesus. Certa vez alguém questionou que eles não pagavam os impostos. Jesus chama Pedro e diz: vai lá e pesca. Vai lá e pesca, pega um peixe lá. Ele vai e pega um peixe. E aí ele abre esse peixe. Dentro desse peixe tem ali uma dracma. E essa dracma é o dinheiro da época. E essa dracma, então, ele vai e mostra para Jesus: Senhor, olha o que tinha dentro do peixe. E ele diz: vai lá, paga o imposto por ti, por mim. Ele presenciou vários milagres. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele presenciou vários milagres que Jesus realizava. Ele defendia Jesus. Estando Jesus ali já chegando a sua hora, perto do momento de ser preso, ele então vai lá no jardim do Getsemane e ele está ali orando, ele está ali chorando, ele está ali falando com Deus, com sua alma angustiante. E neste momento Judas está traindo Jesus e Pedro está ali no jardim. De repente vem um monte de guardas com espadas para prender Jesus. Quando Pedro vê aquilo, ele não pensa duas vezes. Ele pega a sua espada, lança a mão da sua espada, corta a orelha do soldado, e Jesus no mesmo instante diz para ele: sai daqui, Satanás, e pega a orelha de novo e coloca no lugar. Porque naquele momento Pedro não viu a espiritualidade, ele está impedindo a vontade de Deus acontecer, porque Jesus tinha que ser feito. Ele estava com Jesus, mas ele ainda estava vivendo o processo da transformação. Ele estava vivendo o processo da mudança. Aí o que acontece? Acontece o seguinte: Jesus diz para ele, pouco antes ali de se cumprir tudo que tinha que se cumprir, é realizado. Antes de realizar a última ceia, então Jesus está reunido ali para a última ceia. E Jesus cumpre a profecia que diz que ele ia se despir da sua glória. Se despiu da sua glória. Porque Jesus naquele momento ele tira as suas vestes, sendo ele o Filho de Deus, o Rei, que havia
para ele: se eu não te lavar, de maneira nenhuma terás parte comigo. Você está aqui sentado na mesa comigo, você está aqui, você vai comer a mesma ceia que eu, você vai participar, você viu milagres, você está debaixo da bênção, você viu maravilhas, mas tem uma coisa: se eu não te lavar por completo, se eu não te limpar, se eu não te transformar, se eu não fizer de você um novo homem, não é o fato de você estar aqui sentado agora que está tudo certo. Aí Pedro fala assim: então não somente os pés, Senhor, mas por completo me lava. E Jesus diz: aquele que já está limpo não precisa ser lavado por completo, é só teus pés, é só teus pés. Deixa eu lavar só os meus pés, o Senhor está falando hoje. Ele está curvado aí diante de você, se desprendeu de tudo na vida para dizer para você: deixa eu lavar os teus pés, deixa eu lavar os teus pés, deixa eu lavar os teus pés, para que você possa mergulhar nas águas do Espírito, para que você possa estar limpo por completo. Basta lavar os pés. E aí então chega o momento, e Jesus diz para ele: Pedro, está acontecendo, está chegando o momento, e antes que o galo cante 3 vezes eu negar. E está ele lá, todos desesperados agora. Jesus foi preso. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: eles vão vir atrás de nós também. Eu tenho família, Pedro pensando: eu tenho família para sustentar, eu tenho família para cuidar. Mas o que vai acontecer? Eles virão atrás, e quando eles chegarem aqui, eles vão me matar também. E por isso ele tenta se esconder no meio da multidão. Mas alguém o reconhece: não eras tu daqueles que estavam com o Messias, com o Nazareno? Não era eu, não. Não era tu era um deles, não era, não. Ah, era sim, você era sim. Não era, não. E o galo cantou. Quem pode condenar a Pedro, não é? Negou Jesus 3 vezes. Quem pode condenar se nós somos carne, somos fracos, dependemos da misericórdia dele? E aí eu pergunto: quem de nós já não negou Jesus? Às vezes negamos Jesus no ambiente em que nós estamos, quando não testemunhamos da grandeza dele, quando não nos tornamos luz no meio das trevas, no nosso local de trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso bairro, na nossa rua. Porque tem crente que dentro da igreja é uma bênção, mas lá na rua ninguém suporta. É encrenqueiro, briga com todo mundo, reclama de tudo. Os meninos estão lá brincando na rua, daqui a pouco sai lá expulsando o demônio dos meninos. Não entende que criança precisa brincar. Glória a Deus. Mas vejam bem, não estava acabado para Pedro. A Bíblia fala que depois eles se reuniram numa casa, e ali eles estavam entristecidos, Aleluia. estavam em luto. O Mestre, o Messias, o imortal, tinha sido vencido pela morte. E agora já procuraram o corpo dele, ninguém encontrou. Que atrocidade fizeram com ele? O que vai acontecer agora conosco? Todo mundo chorando, todo mundo desesperado, escondidos, alguns com medo de serem mortos também. Aleluia. Mas aí a palavra de Deus fala o seguinte: no dia de Pentecostes, a festa mais importante, uma das festas mais importantes do povo judeu, gentes do mundo inteiro se reúnem naquele lugar. O lugar estava cheio, tinha muita gente. Europeus, ocidentais, orientais, todo mundo reunido ali.
que vocês estão vendo aqui não são pessoas embriagadas de vinho, não, mas o que está acontecendo aqui é a embriaguez do Espírito Santo de Deus, é a embriaguez do que vem do céu, é a embriaguez do que vem do alto, é o diferencial. Isso é fogo do céu. Oh, aleluia. Se vocês quiserem, vocês vão se embriagar da mesma maneira. Se vocês quiserem, o que nós estamos pedindo, vocês vão pedir. Se vocês quiserem, as línguas que nós estamos falando, vocês vão falar também. Se vocês quiserem, Ele faz com vocês o que nós fazemos comigo aqui. Aleluia. Glórias. A Bíblia diz que neste dia 3.000 almas se converteram a Jesus. O pescador de peixe virou pescador de almas. O processo foi longo, o processo foi demorado, o processo foi doloroso, mas aconteceu. Mas chegou o dia, chegou o momento, se cumpriu. Quem tem promessa tem que receber.